Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de endocrinologia infantil. Dando continuidade ao tema de emergências endócrinas, hoje nós vamos falar sobre como o pediatra deve abordar as hipoglicemias no recém-nascido, na criança e no adolescente. Antes de iniciarmos o tema de hipoglicemia, é muito importante nós relembrarmos um pouquinho da fisiologia. A glicose no sangue é o principal substrato para a produção de energia. Desde o ensino fundamental, lá atrás, aprendemos que o açúcar, a glicose, é uma importante fonte de energia. O professor de ciências explica vagamente sobre o que é metabolismo aeróbico e metabolismo anaeróbico, e que nos seres aeróbios ocorre a chamada respiração celular. Ele não entra em detalhes, mas ele explica que a glicose, C6H12O6, quando oxidada, gera gás carbônico, água e energia. A gente fica com isso gravado na cabeça até o ensino médio. Lá no ensino médio, o professor de biologia explica que a glicose entra na célula por ação da insulina e que dentro da célula ela passa por um processo chamado respiração celular, responsável pela produção de energia. Ele explica que a respiração celular é formada por 3 processos diferentes. O primeiro, chamado de glicólise, ocorre no citoplasma. A glicose sofre ação de várias enzimas, produzindo 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de adenosina trifosfato, o ATP, e 2 equivalentes reduzidos do dinucleotídeo nicotidamida adenina, NAD+, que são introduzidos na cadeia respiratória ou na fermentação. Os outros 2 processos ocorrem na mitocôndria. Antes de entrar na mitocôndria, o piruvato é convertido em acetil-CoA, que é transportado para dentro da mitocôndria, onde ele vai passar por uma série de reações químicas, chamada de ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e posteriormente pela cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons, caracterizada pelo transporte de elétrons na membrana interna da mitocôndria até um aceptor final de elétrons. Esse processo permite a formação de mais 36 ATPs. Na faculdade, você descobre que aquela explicação mais simples que você aprendeu era bem mais complexa. No ciclo de Krebs, você descobriu que aconteciam mais 8 reações e você aprendia tudo sobre os transportes de elétrons que ocorrem na cadeia respiratória. Tivemos que aprender tudo isso para entender que a glicose é muito importante para a manutenção da vida, e se ela é importante, é fundamental entendermos também os mecanismos envolvidos no controle da glicemia. Os níveis de glicemia são mantidos nessa faixa estreita através de uma interação complexa de hormônios que controlam o armazenamento, a gliconeogênese e a lipogênese, a produção, a glicogenólise e a neoglicogênese e, é claro, a utilização da glicose. O controle da glicemia antes do nascimento, nas primeiras 72 horas de vida, é um pouco diferente daquele que acontece na criança mais velha. Durante a vida intrauterina, o feto depende do metabolismo materno e da circulação placentária para receber um suprimento constante de glicose, cetonas, ácidos graxos livres e aminoácidos necessários para atender às suas necessidades energéticas. A glicose difunde-se passivamente através da placenta usando um gradiente de concentração. Esse processo resulta em uma concentração de glicose no plasma fetal aproximadamente 70 a 80% da concentração de glicose no plasma venoso materno. Como a insulina não atravessa a placenta, o feto secreta sua própria insulina para permitir o seu controle glicêmico. Como o recém-nascido ainda produz insulina e sua fonte de glicose foi interrompida, a glicemia do recém-nascido diminui imediatamente após o nascimento para níveis inferiores ao de crianças com qualquer outra idade. É importante salientar que, logo após o nascimento, esses valores mais baixos de glicemia são observados em todos os mamíferos, ou seja, esta hipoglicemia, entre aspas, pode representar uma adaptação evolutiva ao início de vida fora do útero. Esse estado de hipoglicemia também estimula o fígado a produzir corpos cetônicos, que são parcialmente capazes de produzir combustível para o metabolismo do cérebro. O lactato também pode ser usado como combustível. Outros tecidos também podem usar os ácidos graxos livres e os corpos cetônicos, além de armazenar o glicogênio. Esse estado hipoglicêmico estimula a secreção dos chamados hormônios contrarreguladores, catecolaminas, glucagon, cortisol e hormônio de crescimento, que estimulam a produção de glicose via neoglicogênese e glicogenólise, e aumentam a oxidação de ácidos graxos. Isso fornece ao recém-nascido uma fonte endógena de glicose e outros substratos energéticos necessários para manter seu metabolismo.
O resultado é o aumento gradual dos níveis de glicose no sangue nas próximas horas a dias. Alguns autores também acham que esses níveis baixos de glicemia estimulam o apetite do recém-nascido, ajudando na sua adaptação a receber uma alimentação de forma intermitente. Então, minutos a algumas horas logo após o nascimento, nós temos diminuição dos níveis de insulina, que vai levar a uma diminuição na utilização periférica de glicose, permitindo também um aumento na produção de glicose endógena. O aumento do glucagon vai estimular a glicogenólise, estimulando ainda mais a produção de glicose endógena. O aumento na secreção de adrenalina, cortisol, GH e TSH vão estimular a neoglicogênese, permitindo a produção de combustíveis alternativos que vão aumentar a produção de glicose endógena. E o aumento da secreção de GH também vai estimular a lipólise, que vai aumentar a produção de glicerol e ácidos graxos livres. Esse glicerol vai servir de substrato para aumentar a produção de glicose endógena, e o aumento dos ácidos graxos livres vai permitir a formação de corpos cetônicos. Todos esses mecanismos vão levar à normoglicemia a partir de 72 horas de vida. E entre o terceiro e quarto dia de vida, o recém-nascido apresenta um controle glicêmico idêntico ao de crianças mais velhas, adolescentes e adultos, bem como valores de glicemia dentro da faixa considerada normal. Quando falamos em controle dos níveis plasmáticos de glicose, pensamos imediatamente em insulina. E para falar de insulina, precisamos começar falando do pâncreas. Como vocês já sabem, o pâncreas é um órgão localizado atrás do estômago e entre o duodeno e o baço. Ele possui uma porção exócrina, responsável pela produção de enzimas digestivas, como a amelase pancreática, tripsina, quimiotripsina, etc., e uma porção endócrina, composta por aglomerados celulares descritos por Paul Langerhans em 1869, as chamadas ilhotas de Langerhans. Existem 5 tipos de células nas ilhotas, que podem ser classificadas de acordo com a sua secreção. As células beta, responsáveis pela produção de insulina e amilina, que correspondem a mais ou menos 70% da população de células de cada ilhota. As células alfa, responsáveis pela produção de glucagon, compondo aí cerca de 20% da população de células da ilhota. As células delta, responsáveis pela produção de somatostatina. As células epsilon, responsáveis pela produção de grelina. E as células PP, também chamadas de células gama ou células F, responsáveis pela produção de polipeptídeo pancreático. Vamos então pegar uma dessas células beta, com seus grânulos de insulina já formado em azul, mitocôndrias, seus canais de transporte. Vamos olhar um pouquinho mais de perto para ver como as coisas funcionam. A sinalização para a secreção de insulina começa com a entrada da glicose para dentro do citoplasma da célula beta. Sua entrada se dá através de um canal de transporte que independe da ação da insulina, no caso os GLUT1 e principalmente o GLUT2. No citoplasma, a glicose vai passar pelo processo de respiração celular. Na glicólise, são formadas 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de ácido pirúvico. O ácido pirúvico é transportado para a mitocôndria, onde ocorre o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, sendo formado mais 36 ATPs, dando um total de 38 ATPs. Na superfície das células beta, temos um canal de potássio sensível à variação de ATP, composto pelas subunidades do receptor de sulfonilureia, SUR1 em azul, e o canal retificador interno, em vermelho, além de outros componentes. Sob condições de repouso, os canais de potássio ATP dependente apresentam-se abertos, retificados, permitindo a saída de potássio para fora da célula, mantendo um potencial de membrana em repouso. Nas células beta, a mudança na relação ATP-ADP determina a atividade desse canal. Um aumento na relação ATP-ADP faz com que os canais de potássio se fechem. O fechamento do canal faz com que o potencial de membrana se despolarize, ativando os canais de cálcio dependente de voltagem, permitindo o influxo de cálcio para dentro da célula. O aumento na concentração intracelular de cálcio leva à liberação de insulina por exocitose. Quando a glicemia aumenta após uma refeição, os níveis de insulina aumentam. Aumenta a expressão de GLUT4 nos músculos adipócitos e estimula o fígado a armazenar glicose como glicogênio. À medida que as células hepáticas e musculares ficam saturadas com glicogênio, glicose adicional é armazenada como gordura. Ou seja, para a manutenção da glicemia dentro da faixa normal, eu dependo de um sistema endócrino normal para integrar e modular a mobilização, a conversão e o uso de substratos, de um suprimento adequado de gordura, glicogênio e substratos neoglicogênicos, aminoácidos, glicerol e lactato, e também de um sistema enzimático da glicogenólise e neoglicogênese intactos.
Para se ter uma ideia, durante o jejum noturno, 50 a 60% da glicose plasmática é derivada do glicogênio hepático, enquanto que com o jejum prolongado, a neoglicogênese se torna a principal fonte de produção de glicose. Quando as concentrações de glicose no sangue diminuem, a primeira defesa é a supressão da secreção de insulina. Isso ocorre quando a glicemia cai para valores abaixo de 85 mg por decilitro. Uma redução adicional da glicemia para 65, 70 mg por decilitro provoca a secreção de glucagon, estimulando o fígado a sofrer glicogenólise para liberar glicose de volta à corrente sanguínea e as células musculares a fornecerem reservas de glicogênio e proteínas que vão ser decompostas em aminoácidos que então serão usados como substrato para a neoglicogênese no fígado. Como consequência da falta de insulina, os ácidos graxos são catabolizados em corpos cetônicos, ácido acetoacético e ácido beta-hidroxibutírico, que são usados como combustível pela maioria dos tecidos, incluindo o cérebro. O fígado, através do processo de neoglicogênese, forma a glicose a partir de aminoácidos e glicerol a partir da gordura. O hipotálamo estimula o sistema nervoso simpático, causando secreção de adrenalina pelas adrenais. Isso permite a liberação adicional de glicose no fígado. Quando a glicemia cai para valores abaixo de 65 mg por decilitro de maneira prolongada e sustentada, o hormônio de crescimento e o cortisol são secretados, diminuindo ainda mais a taxa de utilização de glicose pelo organismo. Dito tudo isso, vamos agora entrar no assunto da hipoglicemia. A primeira pergunta é: o que é hipoglicemia? É muito importante nós entendermos que a hipoglicemia no recém-nascido é diferente da hipoglicemia no lactente e adolescente, que é diferente da hipoglicemia nas crianças e adolescentes portadores de diabetes mellitus. Definir a hipoglicemia é muito complicado. Existem valores de glicemia que desencadeiam as respostas específicas frente a um episódio de hipoglicemia, mas esses valores de glicemia podem ser alterados pela presença de combustíveis alternativos como as cetonas. A resposta pode ser prejudicada por episódios recorrentes de hipoglicemia, levando à insuficiência autonômica associada à hipoglicemia. Paralelo a isso, não é possível identificar um único valor de glicemia que cause lesão cerebral, e a extensão da lesão é influenciada por outros valores, como a duração e o grau de hipoglicemia. Além disso, presença de artefatos e fatores técnicos podem levar a imprecisões na determinação da hipoglicemia. Diante disso tudo, a hipoglicemia, então, é melhor definida como uma queda nos níveis de glicemia que expõe o paciente a possíveis danos, ou seja, uma glicemia baixa o suficiente para causar sinais e ou sintomas de função cerebral prejudicada. Lembrando que esses sinais e sintomas muitas vezes são inespecíficos. Em adultos, a adoção da tríade de Whipple pode ajudar a definir o que é hipoglicemia clínica, e ela é caracterizada por manifestações clínicas sugestivas de hipoglicemia durante um episódio de hipoglicemia documentado que melhoram após a glicemia voltar ao normal. E quais são as manifestações clínicas sugestivas de hipoglicemia? Em adultos, elas estão associadas aos valores de glicemia e aos mecanismos contrarreguladores atuantes na correção da hipoglicemia. À medida que a glicemia diminui, as manifestações clínicas iniciais resultam da ativação do sistema nervoso autônomo. Manifestações neurogênicas ocorrem quando os níveis de glicemia caem para valores entre 55 e 65 mg por decilitro e são decorrentes da ativação adrenérgica, como por exemplo tremores, taquicardia, sudorese, palpitações e palidez, e também da ativação colinérgica, como fome. As manifestações de neuroglicopenia resultam da privação de glicose no cérebro e incluem cefaleia, dificuldade de concentração, visão turva ou dupla, fala arrastada, confusão, problemas de memória a curto prazo, tonturas, alterações de marcha, perda de consciência e coma. Em crianças pequenas, alterações comportamentais como irritabilidade, agitação, teimosia e birras podem ser a manifestação proeminente, particularmente em crianças de idade pré-escolar. E elas podem resultar de uma combinação de respostas autonômicas e neuroglicopênicas. A consciência de hipoglicemia prejudicada pode ser definida como a incapacidade de perceber o início da hipoglicemia e, em adultos, está associada a uma redefinição dos limiares glicêmicos para a geração dos sintomas, ativação de secreção hormonal contrarreguladora e comprometimento cognitivo para níveis mais baixos de glicemia. Normalmente, os sintomas autonômicos são perdidos antes dos sintomas neuroglicopênicos que ainda estão mantidos.
A insuficiência autonômica pode persistir por mais de 24 horas após um único episódio de hipoglicemia, e sua duração pode ser até maior depois de episódios repetidos de hipoglicemia. Vamos agora então falar sobre as hipoglicemias no recém-nascido. A hipoglicemia pode ocorrer em até 10% dos recém-nascidos a termos saudáveis, principalmente nas primeiras 24 a 48 horas após o nascimento. Como foi dito anteriormente, após o clampeamento do cordão umbilical, o suprimento de glicose que vinha da mãe é interrompido abruptamente. Como o recém-nascido ainda mantém a sua secreção de insulina, a glicemia cai rapidamente, diminuindo para valores tão baixos quanto 30 mg por decilitro nas primeiras 1 a 2 horas após o nascimento, subindo para valores ao redor de 45 mg por decilitro nas primeiras 4 a 6 horas de vida, níveis que se mantêm nas primeiras 12 horas de vida, aumentando para valores semelhantes ao dos adultos dentro de 48 a 72 horas, com ciclos de alimentação estabelecidos. De acordo com a American Association of Pediatrics, crianças com glicemias menores que 47 mg por decilitro devem ser investigadas. Esse valor foi baseado no estudo observacional de recém-nascidos prematuros com peso inferior a 1.850 gramas que tiveram hipoglicemia sintomática ocorrendo várias vezes durante a sua internação. Já a Pediatric Endocrinology Society define como hipoglicemia valores de glicemia abaixo de 50 mg por decilitro nas primeiras 48 horas de vida e valores abaixo de 60 mg por decilitro acima de 48 horas de vida. Quem são os recém-nascidos com risco de hipoglicemia? Crianças nascidas prematuramente possuem poucas reservas de glicogênio, além de menor quantidade de tecido adiposo. Nos prematuros com muito baixo peso ao nascer, ou seja, menores de 1.000 gramas, o sistema enzimático envolvido na neoglicogênese também tem uma menor expressão e, portanto, essas crianças têm uma menor capacidade de produção de glicose. Já os filhos de mãe diabética estão expostos a um ambiente hiperglicêmico, e esse ambiente resulta em hiperglicemia fetal e superestimulação pancreática para aumentar a produção endógena de insulina fetal. Esses níveis elevados de insulina fetal permanecem após o nascimento e, na ausência de uma fonte contínua de glicose exógena, resulta um aumento da utilização de glicose e, consequentemente, hipoglicemia. Essas crianças têm uma capacidade reduzida de mobilizar os estoques de glicogênio após o nascimento e experimentam uma insuficiência adrenal relativa com níveis reduzidos de produção de catecolaminas, contribuindo ainda mais para o risco de hipoglicemia. Crianças com história familiar de uma forma genética de hipoglicemia também têm risco aumentado para apresentar hipoglicemias nas primeiras horas de vida. O estresse perinatal causa um estado de hiperinsulinismo hipoglicêmico, que pode persistir por dias a semanas, resultando em hipoglicemias, exigindo intervenções contínuas para manter um estado euglicêmico. Da mesma forma que os prematuros, as crianças com restrição de crescimento intrauterino e as nascidas pequena para a idade gestacional possuem poucas reservas de glicogênio, além de menor quantidade de tecido adiposo. As crianças nascidas com síndromes ou doenças congênitas, como cardiopatias, podem ter um gasto energético aumentado, aumentando ainda mais o risco de hipoglicemia. Medicamentos como agentes tocolíticos beta-adrenérgicos, o uso de valproato de sódio pela mãe, uso de propranolol ou insulina exógena também aumenta o risco de hipoglicemia. Além disso, a American Association of Pediatrics recomenda a investigação antes da alta para excluir casos de hipoglicemia persistente em recém-nascidos que apresentaram hipoglicemia grave, ou seja, episódio de hipoglicemia sintomática ou necessidade de receber glicose intravenosa para tratamento dessa hipoglicemia, e naquelas crianças que têm história familiar de forma genética de hipoglicemia. Como causas de hipoglicemia neonatal, nós temos redução em substratos para glicogenólise e neoglicogênese, produção excessiva de insulina, deficiência hipofisária e erros inatos do metabolismo. Quanto ao diagnóstico de hipoglicemia, ele deve ser feito de maneira precoce pelo risco de lesão cerebral. Embora seja utilizado rotineiramente na prática diária, a dosagem da glicemia pelos glicosímetros tem uma precisão limitada e está sujeita a várias interferências no resultado. Em primeiro lugar, como ela utiliza o sangue total, o valor da glicemia capilar é de 10 a 15% mais baixo que o da glicemia plasmática. Além disso, frente a uma hipoglicemia, a precisão do aparelho é mais limitada e, portanto, devemos confirmar com a dosagem da glicemia plasmática todas as crianças que apresentem valores de glicemia capilar abaixo de 60 mg por decilitro. Dentre as manifestações clínicas sugestivas de hipoglicemia estão a dificuldade de sucção, choro fraco ou agudo, sudorese, tremores,
hipotonia, irritabilidade, letargia ou estupor, convulsões, coma, apneia e até cianose. De acordo com a American Association of Pediatrics e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a abordagem da hipoglicemia vai depender do tempo de vida e dos valores de glicemia. Crianças que apresentem alguma daquelas manifestações clínicas na vigência de uma glicemia abaixo de 40 mg por decilitro deverão receber glicose via intravenosa em bolos. Para bebês assintomáticos com risco de hipoglicemia neonatal, recomenda-se iniciar a alimentação dentro da primeira hora de vida e realizar triagem inicial da glicemia 30 minutos após a primeira alimentação. Se o valor da glicemia estiver abaixo de 25 mg por decilitro, essa criança deverá receber glicose via intravenosa. Se estiver entre 25 e 40 mg por decilitro, deverá ser oferecido aleitamento materno novamente e deverá ter sua glicemia checada após 60 minutos. Se ela evoluir com queda na glicemia para valores menores que 25 mg por decilitro, deverá receber glicose intravenosa também. Já nas crianças com tempo de vida entre 4 e 24 horas, o aleitamento materno deverá ser mantido a cada 2 a 3 horas e a glicemia deverá ser verificada antes de cada mamada. Se a criança apresentar um valor de glicemia abaixo de 35 mg por decilitro, também deverá receber glicose intravenosa, e se a mesma estiver entre 35 e 45 mg por decilitro, deverá receber aleitamento materno e checar novamente a glicemia. Se mantiver abaixo de 35 mg por decilitro, receber glicose via intravenosa. Esse bolo de glicose intravenoso consiste na administração de 200 mg por quilo de glicose. Quando utilizamos a solução glicosada 10%, representa 2 ml por quilo. Após esse bolos, iniciamos com infusão contínua de glicose numa velocidade de infusão de 5 a 8 mg por quilo por minuto. Em crianças filhas de mãe diabética, nós utilizamos velocidades de infusão de glicose mais baixa para minimizar a estimulação pancreática e secreção endógena de insulina. Após essa conduta inicial, devemos verificar a glicemia a cada hora nas primeiras 6 a 12 horas, com o objetivo de mantermos a glicemia acima de 45 mg por decilitro. Naquelas que têm suspeita de hipoglicemia persistente, devemos manter a glicemia sempre acima de 70 mg por decilitro. Lactentes que necessitem de VIGs mais elevadas, acima de 12 a 16 mg por quilo por minuto, infusão de glicose por mais de 5 dias, têm uma maior probabilidade de terem uma causa persistente de hipoglicemia e podem necessitar de medicamentos de segunda linha. Os glicocorticoides estimulam a neoglicogênese hepática e reduzem a sensibilidade insulínica, diminuindo a utilização periférica da glicose. Pode ser utilizada a hidrocortisona na dose de 5 a 15 mg por quilo dia, ou a prednisolona de 1 a 2 mg por quilo dia. O tratamento inespecífico com glicocorticoides deve ser evitado. Não existem evidências do benefício do seu uso no tratamento da hipoglicemia que não seja causada por insuficiência adrenal primária ou secundária. Além disso, o seu uso sistêmico pode levar à supressão do crescimento, hipertensão arterial, gastrite medicamentosa e até perfuração do trato gastrointestinal em prematuros. Como outros medicamentos, nós temos o glucagon, que atua no fígado para converter as reservas de glicogênio em glicose, e ela é muito útil nos casos de hipoglicemia neonatal. O glucagon pode ser administrado em bolos via intravenosa, intramuscular ou via subcutânea, e sua administração pode ser mantida de forma contínua. Como efeitos adversos relatados, nós temos a hiponatremia, a obstrução de catéteres venosos pela cristalização do glucagon quando diluído em pequenos volumes e trombocitopenia. Já o diazóxido, ele atua no canal de potássio sensível ao ATP, promovendo a sua abertura e, consequentemente, diminuindo a secreção de insulina. Geralmente, nota-se uma normalização da glicemia por volta de 2 a 4 dias, podendo demorar até uma semana para sua normalização. Infelizmente, é um medicamento que não está disponível comercialmente no Brasil. Como efeitos colaterais, o mais frequente é a hipertricose, seguido de retenção de sódio e líquidos. Já o octreotide é um análogo de longa duração da somatostatina, que inibe a abertura dos canais de cálcio voltagem dependente, mantendo a membrana da célula beta sempre hiperpolarizada e, consequentemente, inibindo a secreção de insulina. Já a nifedipina, por ser um bloqueador de canal de cálcio, ela poderia impedir a entrada de cálcio para dentro da célula beta. Entretanto, sua utilização para esse fim ainda não está muito bem estabelecida. Essas crianças que apresentam hipoglicemias persistentes e ou necessidade de uso de medicamentos de segunda linha também precisam ser submetidas à investigação complementar, que deve ser coletada durante o momento da hipoglicemia. Dentre os exames coletados estão a glicemia plasmática, gasometria arterial ou venosa, dosagem de beta-hidroxibutirato ou cetonúria, dosagem de lactato, amônia, ácido úrico, transaminases, insulina, peptídeo C,
hormônio de crescimento e cortisol, perfil de acilcarnicinas e ácidos graxos livres, pesquisa de substâncias redutoras e ácidos orgânicos na urina, cromatografia de ácidos orgânicos e a coleta de um tubo extra com soro. Alguns exames podem não ser analisados imediatamente por questões operacionais, seja porque o laboratório não faz análise durante um feriado ou final de semana, ou até mesmo porque o laboratório do seu serviço não faz tal análise. Assim, é importante que essas amostras sejam processadas e armazenadas adequadamente para que elas possam ser encaminhadas posteriormente para análise. Ainda como parte da investigação etiológica da hipoglicemia, podemos fazer o teste de estímulo com glucagon logo após a coleta daqueles exames ou na vigência de um outro episódio de hipoglicemia. É administrada uma dose de 0,03 mg por quilo, via intravenosa ou intramuscular, e monitorada a glicemia a cada 10 minutos durante 40 minutos. Caso haja um aumento na glicemia superior a 30 mg por decilitro em relação ao nível basal, o resultado será sugestivo de hiperinsulinismo. Por outro lado, se não houver aumento da glicemia durante 20 minutos, encerrar o teste e reintroduzir a infusão de soro glicosado a 10%. Vamos passar agora às hipoglicemias ocorridas na criança e no adolescente. Como foi dito anteriormente, o diagnóstico deve ser o mais precoce possível pelo risco de lesão cerebral. Então, toda criança com mudança súbita do estado geral ou manifestação neurológica sugestiva de hipoglicemia, seja uma manifestação por ativação do sistema nervoso autonômico ou neuroglicopenia, ela necessita de avaliação da glicemia capilar. Como já foi dito anteriormente também, por causa das limitações técnicas da glicemia capilar, todas aquelas crianças que apresentem sintomas de hipoglicemia na vigência de uma glicemia capilar abaixo de 60 mg por decilitro também deverão coletar a amostra crítica de hipoglicemia. Na criança mais velha, depois do período neonatal, o valor de glicemia para a coleta da amostra crítica é um pouquinho maior, 50 mg por decilitro. Entretanto, como normalmente essas crianças chegam no pronto-socorro, a maioria desses exames não está disponível. De qualquer maneira, lembre-se de coletar pelo menos 3 ou 4 tubos com soro que precisam ser processados imediatamente e congelados, como falei no slide anterior. Para a correção da glicemia, deve ser infundida uma dose de 500 mg por quilo de glicose, ou seja, 5 ml por quilo de solução glicosada a 10%, ou 2 ml por quilo de uma solução a 25%, lembrando que concentrações superiores a 12% podem causar dor e flebite, e imediatamente após o bolus, iniciar a infusão de glicose contínua com uma velocidade de infusão de 2 a 4 mg por quilo por minuto. Deve-se verificar a glicemia 15 minutos após o bolus inicial, após 1 hora e após 3 horas. A quantidade de glicose infundida deve ter o objetivo de manter uma glicemia sempre acima de 70 mg por decilitro. Enquanto você faz o atendimento inicial do paciente, é importante o pediatra tentar identificar a causa da hipoglicemia, com uma história e exame físico detalhados, questionando sobre o tempo de jejum, história de atividade física recente, antecedentes pessoais como intercorrências perinatais, idade gestacional, peso e comprimento de nascimento, histórias de hipoglicemia, micropênis, criptorquidia ou onfalocélia no período neonatal, história familiar de consanguinidade ou síndromes que cursam com hipoglicemia. É importante também o pediatra questionar sobre o uso de insulinas, medicamentos hipoglicemiantes orais como as sulfonilureias, o uso de beta-bloqueadores ou salicilatos por algum membro da família. No exame físico, o pediatra deve pesquisar sinais de hipopituitarismo, como baixa estatura, defeitos de linha média como lábio leporino ou fenda palatina, micropênis ou criptorquidia, sinais de glicogenose, como hepatomegalia, sinais de insuficiência adrenal, como anorexia, perda ponderal, dor abdominal recorrente e até mesmo hiperpigmentação de mucosas, e sinais que sugerem a síndrome de Beckwith-Wiedemann, como a hipertrofia de hemicorpo e macroglossia. Nos casos de hipoglicemia refratárias e ou recorrentes em que a história e exame físico são incapazes de identificar a etiologia, é importante fazer a investigação etiológica com o paciente internado. Nesses pacientes, realiza-se o teste de provocação de hipoglicemia, ou seja, deixe-se o paciente em jejum, somente com hidratação venosa sem glicose e aguarda sua glicemia cair abaixo de 50, fazendo monitorização da glicemia capilar a cada hora. O teste de glucagon também pode ser feito. E para ajudar no diagnóstico etiológico, temos aqui um fluxograma baseado no resultado dos exames. Durante um episódio de glicemia menor do que 50, é coletada a amostra crítica. Se a gasometria não mostra acidemia
identifica níveis diminuídos de beta-hidroxibutirato e ácidos graxos livres, devo pensar em hiperinsulinismo genético, hipopituitarismo, hipoglicemia transitória do recém-nascido e hiperinsulinismo pós-estresse perinatal. Se eu tenho níveis diminuídos de beta-hidroxibutirato e elevados de ácidos graxos livres, tenho que pensar nos defeitos de beta-oxidação dos ácidos graxos. Se o paciente apresenta acidemia e níveis elevados de lactato, devo suspeitar de defeitos na neoglicogênese. E se eu identifico níveis elevados de beta-hidroxibutirato, tenho que pensar na hipoglicemia cetótica, na deficiência de hormônios como hormônio de crescimento e o cortisol, ou até mesmo nas glicogenosas. E para nós encerrarmos, vamos falar sobre as hipoglicemias que ocorrem na criança e adolescentes com diabetes mellitus. A hipoglicemia é a complicação aguda mais comum do diabetes mellitus tipo 1, e ela é resultado da reposição imperfeita de insulina, associado por defeitos hormonais contrarregulatórios, incluindo a perda de resposta do glucagon à hipoglicemia, que pode ocorrer logo após o diagnóstico. Ela também pode ocorrer no diabetes mellitus tipo 2, quando o tratamento inclui a terapia com insulina ou sulfonilureias. Nós consideramos como hipoglicemia no paciente diabético todos os valores de glicemia inferiores a 70 mg por decilitro. A hipoglicemia pode ser classificada como sintomática ou assintomática e também pode ser classificada como grave. Nos adultos, ela é definida como a necessidade de assistência de outra pessoa para administrar carboidratos, glucagon ou tomar outras ações corretivas. Já na faixa etária pediátrica, nós definimos como hipoglicemia grave qualquer evento associado a sinais de neuroglicopenia grave. Como os fatores desencadeantes de hipoglicemia na criança com diabetes, temos o excesso de insulina, seja ele acidental ou intencional, tempo prolongado entre as refeições, realização de atividades físicas que podem causar hipoglicemia no momento da atividade e até 8 a 12 horas após, e a ingestão de álcool, mais comum nos adolescentes e nos adultos jovens. Frente a uma criança ou adolescente com hipoglicemia, o objetivo é sempre mantermos a glicemia acima de 100 mg por decilitro. Nos pacientes com hipoglicemias leves, sintomáticas ou assintomáticas, deve-se oferecer 10 a 20 gramas de carboidrato de absorção rápida. Essa quantidade de carboidrato oferecida deriva de resultados feitos em adultos, onde foi observado que 20 gramas de carboidrato conseguem elevar a glicemia em 45 a 60 mg por decilitro. O carboidrato pode ser oferecido na forma de balas mastigáveis, sachê de mel ou 200 ml de água com uma colher de sopa de açúcar. Também pode ser oferecido suco de laranja ou refrigerante normal na mesma quantidade. Após oferecer o carboidrato de absorção rápida, deve-se oferecer em seguida carboidratos de absorção mais lenta para evitar a recorrência de hipoglicemia, na forma de frutas, pão ou cereais. Alimentos que contenham gorduras, como leite e chocolate, devem ser evitados, pois eles farão com que a glicose seja absorvida mais lentamente. Após a conduta inicial, deve-se verificar a glicemia 10 a 15 minutos após, e caso o paciente persista com a hipoglicemia, deve-se repetir a ingestão oral. Nos pacientes com hipoglicemia grave, que apresentam perda de consciência ou convulsões, não deve ser oferecido líquidos ou alimentos via oral. Nesses pacientes pode ser administrado glucagon via intramuscular ou subcutânea. Para pacientes menores de 12 anos ou menores de 30 kg, meio miligrama, e para pacientes acima de 12 anos ou 30 kg, 1 miligrama. Quando o glucagon não está disponível, uma prática comum é administrar mel ou gel de glicose na mucosa oral. Contudo, a eficácia dessa prática é anedótica e não há nenhuma evidência científica sobre a absorção da glicose na mucosa oral. Em ambiente intra-hospitalar, o paciente deve receber 200 a 300 mg por quilo de glicose, ou seja, 2 a 3 ml por quilo de solução glicosada a 10%, iniciando a infusão contínua de glicose com uma VIG de 2 a 5 mg por quilo, com o objetivo de manter aquela glicemia sempre acima de 70. Essas são as referências utilizadas para fazer essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, beijos de luz e até a próxima.